não vai, ele já foi. Ao longo dessa campanha, ele já foi várias vezes no município e deve continuar indo, não é? Porque você colocou bem aí, mentira é além da corrupção, é uma das principais características desse pessoal do PT. E o senhor Wellington Dias, não tem nenhuma dúvida, nós já fizemos aqui, e se você quiser a gente pode continuar com vários outros acréscimos, é o maior usineiro de fake news que nós temos aqui no estado do Piauí. Não tem outro, entendeu? E aí ele espalha para os seus seguidores. Eu vou trazer aqui 2 destaques para que você tenha uma ideia a que ponto chegou a indústria de mentiras do PT e do senhor Wellington Dias. Acabo de receber aqui a informação de que o Tribunal Regional Eleitoral mantém a condenação do locutor e blogueiro, locutor de televisão e blogueiro Itami José de Souza Trindade, o Tony Trindade, após o mesmo ter divulgado informações falsas contra o senador e ministro Ciro Nogueira da Casa Civil e contra o candidato do União Brasil ao governo do Estado, o médico Silvio Mendes, em sua conta do Twitter. O colegiado do tribunal acompanhou o voto do relator desembargador Hilo de Almeida, que entendeu ser a publicação de Trindade uma propaganda eleitoral antecipada negativa através de fatos sabidamente inverídicos, ou seja, através de uma fake news. O próprio Wellington, ele costuma se referir a fake news como se fosse uma doença, jogando nos outros, mas ele é o principal adepto desse tipo de prática política aqui no estado do Piauí. O relator, desembargador Hilo de Almeida, disse que as publicações extrapolam os parâmetros da liberdade de informação e imprensa com conteúdo dúbio, sem que a devida comprovação da veracidade tenha ocorrido. No seu entender, a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático, mas evitando os abusos e desinformações. Em nível de primeiro grau, o senhor Trindade foi condenado a retirar as publicações e pagar uma multa de R$5.000. A condenação se deu a partir do processo movido pelo Partido União Brasil, no qual ele apresentou recurso e não encontrou provimento junto aos membros do TRE que decidiram pela manutenção da sua condenação. Eu convido os nossos espectadores a acessarem a página do TR Notícia e também do portal TV Piauí, onde a matéria estará lá na íntegra, para que todos possam ler. Você pode acessar essa informação, inclusive agora, ela está lá no destaque da TV Piauí e você poderá acessá-la. A outra matéria o outro destaque que eu gostaria de trazer aqui para os nossos espectadores é com relação à governadora Regina Souza, que acaba de contratar mais um empréstimo. Ela tem a autorização da Assembleia para contratar mais um empréstimo de 118 milhões de dólares. 118 milhões de dólares, meu caro Chico Wilson, é um verdadeiro absurdo. Eu queria só entender para onde está indo tanto dinheiro, porque somente no governo da senhora Regina foram contratados 318 milhões de dólares, que é o equivalente a 1 bilhão e 700 milhões de reais. Eu estou falando 1 bilhão e 700 milhões de reais, é o que a governadora Regina Souza já contratou desde que assumiu em março. Portanto, foram apenas 6 meses de governo. Em 6 meses, essa senhora contratou 1 bilhão e 700 milhões de reais. O Diário Oficial publicou na última quarta-feira a lei aprovada pela Assembleia que permite ao Estado contrair empréstimo de 100 milhões de dólares, aproximadamente 530 milhões de reais, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e de 18 milhões de dólares, cerca de 95 milhões de reais, junto ao Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, o FIDA. Somente nos 7 meses do governo Regina Souza, o Estado está contraindo empréstimos de 318 milhões de dólares, o equivalente a 1 bilhão e 700 milhões de reais. Segundo a lei 7.863 de 14 de setembro, os recursos no montante total de 118 milhões de dólares, que equivalem a 638 milhões de reais, esses agora, devem ser utilizados em apoio ao projeto integrado de segurança hídrica, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento socioprodutivo da bacia dos rios Piauí e Canindé. Em maio, a governadora havia conseguido autorização para contratar empréstimos na ordem de
150 milhões de dólares junto ao Banco Mundial. Na época, o líder do governo na Assembleia, o deputado Francisco Costa do PT, disse que os empréstimos seriam para investimentos em saúde, desenvolvimento e assistência social. Bem, Chico, eu sinceramente lamento profundamente a situação em que o Estado submerge cada vez mais, porque a nova lei assinada pela governadora Maria Regina Souza e pelo secretário de governo Antônio Rodrigues de Souza Neto indicam que os empréstimos contratados pelo PT somam, ao longo dos últimos anos, 7 bilhões e 300 milhões de reais, e agora, nos últimos anos, eles entraram numa paranoia, não é? Um frenesi, é uma coisa frenética. A dívida total do Estado hoje é de 9,6 bilhões de reais. Ao tomar posse em 2003, o então governador, que é do partido, encontrou uma dívida de 2,3 bilhões de reais. De lá para cá, ele vem tomando dinheiro emprestado freneticamente e agora a sua sucessora, a senhora Maria Regina Souza, tem adotado uma postura ainda mais frenética, né? Isso ameaça, sem dúvida, levar o Estado para uma situação ainda mais grave e complica seriamente a vida de quem venha a assumir a administração do Executivo piauiense a partir de janeiro. Porque qual é o tamanho dos serviços da dívida? Os serviços da dívida são os valores que se paga todos os meses, juntando a parcela do endividamento e os juros que são constantes dos contratos de empréstimos. Então você tem aí recursos de 9,6 bilhões de reais, sendo que desse montante o Estado do Piauí, no governo do PT, foram 7,3 bilhões e agora mais 1,7 bilhão de reais contratados pela senhora Regina Souza. Quer dizer, está caminhando no mesmo rumo, e eu acho que até mais grave ainda, e ninguém sabe para onde vai tanto dinheiro. Não tem um deputado na Assembleia que diga, ninguém consegue desvendar o destino dado a esse dinheiro. Entendeu? Já houve muitas especulações, mas nós não podemos tratar sobre especulações, o que nós tratamos é sobre o fato. E o fato é que a Assembleia autoriza um novo empréstimo no valor de 118 milhões de dólares, que somados aos 200 milhões já contratados, perfaz um total de 1,7 bilhão de reais. Chico Wilson. É uma ex-quebradeira de coco que está ajudando a quebrar o Estado do Piauí. Está entrando para a história, né, como quebradeira do Estado do Piauí. Eu realmente, Tony, eu vou confessar uma coisa até um pouco intimista. Eu não consigo manter o equilíbrio. Eu não consigo manter o equilíbrio emocional, não consigo me estabilizar diante de uma situação dessa. Eu não posso nem dizer o que eu penso, porque eu estaria incorrendo um crime, né? E eu não sou maluco de fazer isso, né? De dizer o que eu penso. O que deveria ser feito com uma senhora dessa, né? Rapaz, isso é uma coisa muito séria, isso é uma coisa que mexe profundamente com todos nós piauienses, né? Uma pessoa que vai passar 9 meses no governo, como você pontuou, que vai ter na sua história de vida, né, na sua biografia, o fato de ter ocupado o cargo mais importante do Estado, qual seja o de mandatário maior, de governadora, no caso dela, e a herança que ela deixa para os piauienses, a herança que ela deixa para gerações futuras, é exatamente 1 bilhão e 700 milhões de reais de débito para os piauienses pagarem, né? E esse pessoal ainda tem coragem, como nós falamos aí no início do programa, de andar pelo Piauí inteiro com a cara mais limpa, com a cara deslavada, pedindo o voto dos piauienses, pedindo a confiança dos piauienses. Esse pessoal que vai estar na cadeia, rapaz, respondendo por todos esses crimes que foram perpetrados durante esses 20 anos em que estiveram e continuam no poder. Isso é um absurdo, isso uma pessoa normal, isso é uma coisa surreal, rapaz. É difícil até das pessoas acreditarem. Uma pessoa dessa que vai passar. Nós já esperávamos, Tony, que algo parecido pudesse acontecer em função da trágica experiência dela como senadora, onde o Piauí foi chacota para todo o Brasil, né? Onde nós pagamos aquele mico, né? Onde Sim. Até os colegas de parlamento sorriam quando a governadora utilizava a tribuna do Senado, né? E aí o Wellington Dias, não satisfeito em ter feito a população do Piauí passar por toda essa vergonha, agora coloca a buletada no cargo de governadora para ela ter esse tipo de comportamento, né? Mas ela vai responder, viu? Como diz o Silvio Mendes, cada um que pague a sua conta. Ela vai responder diante de Deus e diante da história. Não vai responder dentro da sua consciência,
porque com esse tipo de atitude ela já mostra que não tem mais consciência já há muito tempo. Essa é a grande verdade. Consciência não tem, né? Chico, eu gostaria só de trazer um último destaque aqui para os nossos espectadores, é sobre essa resposta do Dr. Silvio Mendes ao candidato, aliás, não é candidato, ao senador Marcelo Castro. O senador Marcelo Castro fez uma crítica numa TV aberta aqui do estado do Piauí, que no caso é a TV Cidade Verde, e ali ele atacou duramente o candidato Silvio Mendes e inclusive o associou ao que ele nunca assumiu, assim, o doutor Silvio nunca disse que é uma pessoa ligada ao presidente Jair Bolsonaro. Claro que se eu fosse ele e o presidente dissesse eu quero que as pessoas votem no Silvio, eu não rejeitaria, porque ninguém rejeita voto. Agora, a estratégia dos governistas é dizer que o Lula é o dono dos votos do Piauí, que o Piauí é um curral eleitoral do Lula, que todas as pessoas aqui têm obrigatoriamente que votar no Lula. Eu não concordo com isso, porque inclusive eu acho que a gente destoa há muito tempo dessas práticas do PT. Acho que temos pago um preço muito elevado, inclusive pelo nosso posicionamento, que é um posicionamento correto dentro do jornalismo. Muita gente às vezes me pergunta sobre a questão da imparcialidade. Eu digo, olha, a imparcialidade ela existe na matéria jornalística para aquelas pessoas que se comportam com a distinção que o sistema exige, que a sociedade exige. Mas a gente não tem que ser imparcial com o ladrão do dinheiro público. A gente não tem que ser imparcial com elementos que agem com total irresponsabilidade e com total desapego e com total falta de sentimento às pessoas mais pobres aqui do nosso estado. Então eu não tenho que tratar sobre isso. Quer dizer, eu faço o que é certo, entendeu? Eu combato o bom combate. Eu denuncio as irregularidades do governo e de qualquer governo, não apenas do atual. Mas o atual já está há 20 anos, então a gente está combatendo desde sempre, desde que a primeira irregularidade foi praticada, que nós apresentamos denúncia e continuamos a fazê-lo. E aí o senhor Marcelo Castro agora vem com essa, dizer que o Piauí é um curral eleitoral, porque foi o que ele disse lá na televisão. Curral eleitoral do senhor Lula, porque todas as pessoas têm que votar no Lula para dar, segundo ele, esse candidato que o PT apresentou, o senhor Rafael Fonteles, tem votos porque o Lula atribui votos a ele. E o doutor Silvio não tem votos porque é apoiado pelo Bolsonaro. Eu nunca vi o Bolsonaro dizer que apoia o Silvio Mendes. Eu nunca vi o doutor Silvio Mendes dizer que tem apoio do Bolsonaro. Eu sei que ele tem o apoio do ministro Ciro Nogueira, porque dentro da conjunção de fatores políticos, uma das questões mais importantes é a coligação partidária. E o União Brasil, que é o partido do doutor Silvio, faz coligação no estado do Piauí com o Progressistas, que é comandado pelo senador Ciro Nogueira, que vem a ser ministro do presidente Jair Bolsonaro. Mas o presidente Jair Bolsonaro tem um partido aqui que é o PL, o Partido Liberal, e o candidato do seu partido é o Coronel Diego. Aliás, um bom candidato, diga-se de passagem. Então o doutor Silvio reagiu a essas colocações que ele considera infames do senhor Marcelo Castro, que são as seguintes, Chico. Ele diz o seguinte, aqui eu tenho anotado, que o Marcelo Castro esquece que a sua psicopatia pelo poder não tem limites, do senador. Ele esquece que me pediu para aceitar ser candidato a governador e você, meu vice, contra o então governador Wellington Dias. E quando veio à minha casa meia-noite desesperado porque não teve coragem de declarar na presença do então governador Zé Filho, e eu pedi aos seus filhos para parar de falar mal de você. Foi o seguinte, quando o Zé Filho assumiu, o Marcelo estava em pré-campanha para o governo, o doutor Silvio seria o vice. Mas aí o Marcelo, não vou entrar em rota de colisão com o governador, aí você, Silvio, vai ser o candidato e me convida para ser vice. Aí o doutor Silvio disse, oxe, mas o partido, você é que tem que conversar com o dirigente do seu partido, não sou eu. Eu não tenho que tratar nada com o Zé Filho, que o Zé Filho é do MDB, você é do MDB, eu sou na época do PSDB, então eu só posso tratar de coisa partidária no meu partido. Aí os filhos do Marcelo começaram a criticar e o doutor Silvio disse, olha, eu pedi para eles pararem de falar mal de você. Esqueceu que veio à minha casa várias vezes pedindo para eu ser candidato a prefeito de Teresina, agora em 2020, e o doutor Pessoa ser o vice dele, Silvio Mendes, e ele não aceitou porque jamais seria ingrato ao Firmino Filho. E disse ainda o doutor Silvio Mendes que por diversas vezes agradeceu ao senador Ciro Nogueira por ter viabilizado sua eleição ao Senado. Ele, Marcelo. E agora nega isso, porque se não fosse o Ciro, o Marcelo não seria senador da República. Isso o Piauí inteiro sabe. O Piauí inteiro sabe. E além de tudo, o doutor Silvio disse assim, agora você vira coordenador de campanha de um governo que você tanto criticou e faz isso
por política, faz isso por conveniência do momento, não faz isso por princípios, não faz isso por ética, faz isso por interesses de natureza pessoal. Dr. Silvio enaltece o fato de que compõe uma chapa com Iracema e Joel, com apoio do Ciro, porque foi o senador Ciro que o convenceu a ser candidato a governador do Piauí, estado que os seus agora aliados, mais uma vez por conveniência, e que destruíram a saúde que não atende, a educação que não educa, a segurança pública que não protege, e 34% dos piauienses passando fome e sede depois de 20 anos de desgoverno. E complementa: sempre mantive minha coerência e fui grato a quem merece. Você deixou de merecer. Então essa foi a resposta do Dr. Silvio ao senador Marcelo Castro, que é essa figura aí. Nós temos várias matérias e vídeos mostrando em vários pontos quem é o senador Marcelo Castro e por que ele sobrevive há tanto tempo na política do Piauí. É só pulando de galho em galho, de governo em governo. Você imagina que ele entrou na política em 86, a primeira eleição dele, porque ele já tinha sido candidato em 82, mas foi suplente. Em 86 ele se elegeu naquela histórica eleição do Dr. Alberto Silva, que inclusive seu tio Chagas Rodrigues foi eleito senador. Chagas Rodrigues, que foi um dos maiores senadores, um dos maiores representantes da política do Piauí, naquele tempo em que se fazia política de verdade, com seriedade. Esse senhor se elege deputado estadual. Depois ele se reelege no governo do Freitas Neto. Freitas Neto se elege para o governo. Ao fim do governo, porque ele não sabe ficar fora de governo, ele se mudou para o PDS. Não sei se você lembra disso, ele foi ali no finalzinho do governo Freitas Neto, ele foi para o PDS, que o Guilherme Mello assumiu, aí ele foi ser base do governo Guilherme Mello. Quando o Monsanto se candidata, a princípio ele ficou com o Átila, mas no segundo turno, quando ele viu que o Monsanto ia ganhar, correu para apoiar o Monsanto. Ele não sabe ficar sem governo, meu amigo velho. Então essa é a pessoa que hoje se arvora de ser um dos coordenadores da campanha do Rafael Fonteles. Eu percebo que a candidatura do Rafael Fonteles, mediante as atitudes tomadas, está afundando cada vez mais. Porque esse rapaz, por exemplo, ele não tem liderança nenhuma. A liderança dele toda é conquistada em cima de governos. Eu lembro que em 94, quando o Monsanto ganhou a eleição e o indicou para a presidência do IAPEP, eu entrevistava, já foi na eleição seguinte, em 98, eu entrevistando para o Jornal Meio Norte, perguntei a ele o seguinte: mas o senhor não foi candidato em 94 porque não queria mais ser candidato a deputado estadual, não tinha mais nada a fazer na Assembleia Legislativa, só seria candidato a deputado federal. E disse que não iria ser candidato porque não tinha recursos. Para ser deputado federal precisava de muito dinheiro. Não sei para quê, mas ele disse. E quando foi, anos depois, ele se candidata a deputado federal depois de ter sido presidente do IAPEP. Eu perguntei a ele: mas doutor Marcelo, quer dizer que a presidência, o que foi que a presidência do IAPEP trouxe de tão importante para o senhor, que agora o senhor tem o dinheiro para ser candidato a deputado federal? E até se elegeu na época, né? Quer dizer, ele só trabalha com o governo. Se o doutor Silvio ganhar a eleição, ele vai ser a primeira vivandeira a estar na porta do doutor Silvio para pedir arrego. Pode escrever isso bem aí, ele não tem capacidade de fazer oposição no estado do Piauí. Chico. O senador Marcelo, pela sua história de vida, né, ele se apresenta à população como um vassalo do governo, um vassalo de todos os governos, né? De todos. É o sangue que corre nas suas veias, que o mantém vivo, né? Vem do governo, ele só vive à sombra dos governos, né? Você nada mais vê do que rememorar a história é feita de fatos. A história, ela é inconteste, ela é imutável. Aliás, a única coisa que o ser humano não pode mudar é a história. O resto tudo se muda, mas a história ninguém muda, né? E com a proximidade da eleição, Tony, eles fizeram a mudança do comando da coordenação geral da campanha do Rafael, né? Entraram em cena aí o senador Marcelo e o ex-secretário Osmar Júnior, né? E a gente costuma dizer que time que está ganhando não se mexe. Então, se o amostragem que recebeu aqueles 3 milhões de reais... 3 milhões e 900, né, Chico? Anda dizendo... 3 milhões e 900. Quase 4 milhões. Se a amostragem anda dizendo todos os dias, em todas as pesquisas, que a eleição está definida e que o Rafael vai ganhar, tinha que mudar o comando da campanha, né? Porque foram pedir socorro ao senador Marcelo e ao ex-secretário Osmar Júnior. Se a campanha está definida, se o Rafael já está eleito, pode ganhar inclusive no primeiro turno. O deputado Temístocles,
que embora esteja escondido, né, parece uma assombração, não aparece em lugar nenhum, mas o deputado Temístocles, que é o candidato a vice na chapa do governo, diz que até em Teresina Rafael ganha a eleição, que vai ganhar de ponta a ponta, que é 200 mil votos a maioria. Então, para que mudar o comando da campanha? Porque time que está ganhando não se mexe, né? Todo mundo sabe isso, é um princípio basilar. Time que está ganhando não se mexe. Então, como é que estão ganhando? Como é que tem tanta certeza que vão ganhar a eleição, segundo as palavras do deputado Temístico, tanto em Teresina como no interior, e acabaram de mudar o comando da campanha? Agora, essa profecia que você vaticinou aí é a mais pura verdade. É a mais pura verdade, a mais cristalina verdade. Ganhando a eleição do doutor Silvio, eu não tenho dúvida nenhuma que no dia seguinte o senador Marcelo vai estar batendo continência e batendo na porta do Palácio de Carnage. Já posso até imaginar ele fazendo isso com aquela risada dele, que é o senador risadinha, né? Sem dúvida nenhuma. É isso aí, Chico. Grande abraço, excelente final de semana. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, dia de alegria. Tá passando rápido. Tá passando rápido. Tá faltando quantos dias aí para a eleição, Chico? Faltando quantos dias aí? Quantos dias para a eleição? 17 dias. 17 dias, é isso aí. É isso aí, meu amigo. Estamos lá na contagem regressiva. Um abração, meu querido. Valeu, um grande abraço. Bom final de semana para todos. E para essa grande equipe, não esquecer a nossa grande equipe da TV Piauí. Intervalo comercial. Ok, nós vamos fazer um intervalo comercial. Eu vou tomar meu gole d'água e já